Conexão Poder. Oferecimento Unimed Cuiabá. Parabéns à nossa cidade e a todos que cuidam dela. Oi, boa noite. O Conexão Poder deste domingo recebe o secretário-chefe da Casa Civil do Estado, Pedro Nadaf. Pedro Nadaf tem a missão de gerenciar as ações administrativas do governo Silval Barbosa e fazer a interlocução do governo com os demais poderes do Estado e com a sociedade. Fique com a gente, o Conexão Poder deste domingo está no ar. Pedro Nadaf assumiu a Secretaria da Casa Civil em meados do ano passado e já se tornou um dos homens mais influentes do governo Silval Barbosa. Ele tem também a missão de conduzir a transição de governo que chega ao fim no final deste ano de 2014. Mas Nadaf corre o risco de ver o seu partido, o PR, fora do governo no ano que vem, por não ter justamente um nome de peso para a disputa. É isso mesmo, secretário? O ex-governador Blairo Maggi, ele insiste em dizer que não é candidato e o partido, sem ele, fica sem um nome forte, né? Bom, veja bem, efetivamente, não o partido fora da condução das políticas de governo que possam ter a partir de 2015. Né? Porque a base existente hoje da governabilidade, que compõe a base de governo, que foi do governo Silval e do governo Blairo Maggi, está se preparando para lançar uma candidatura, seja ela do senador Blairo Maggi ou de um outro que compunha o processo da base governamental para candidatura do governo do ano que vem. Eu, particularmente, como membro do PR, ainda tenho a convicção que o nosso candidato da base de governo vai ser o senador Blairo Maggi e ex-governador do estado de Mato Grosso. Eu sempre tive essa leitura e entendo que, apesar de todos os nomes colocados hoje em discussão, pré-candidatos a candidatos, né, que é o caso do senador Pedro Taques, que é o ex-juiz federal Julier, né, o vice-governador Chico Daltro e a possibilidade também de uma outra via dentro do PT, do ex-vereador Lúdio e ex-candidato a prefeito. Eu vejo que dentro dessas candidaturas, o senador Blairo Maggi é aquele que compõe os pré-requisitos para uma nova era de governabilidade do Estado. Baseado em que o senhor e outras lideranças do PR têm essa insistência em afirmar e reafirmar que o senador Blairo Maggi vem, de fato, para a disputa, enquanto que ele, do outro lado, vem reafirmando que não será candidato. O senhor, outras lideranças, deputados do PR, afirmam constantemente que, ao final, Blairo vem. Olha, eu vejo que ele vai atender a um apelo da base governista hoje, porque ele é aquele que preenche os requisitos necessários para a condução dos próximos 4 anos de governo que o Estado vai enfrentar. Por quê? Nós temos um período ainda que vai continuar de prosperidade econômica para o Estado de Mato Grosso, a necessidade de equilíbrio das finanças econômicas do Estado de Mato Grosso, porque nós temos um Estado rico, governo pobre, tá? Para todas as demandas da sociedade, que não são poucas, e é a obrigação do Estado atender essas demandas. Povo pobre também, né? Não, eu diria o seguinte, o fator mais importante desse aspecto do que eu coloquei é que com toda essa, por exemplo, a política de desoneração, tá, da Lei Candir, o Estado exportava em 2003 1.750 bilhões de dólares nós exportamos no ano de 2003, tá? No ano de 2013, 10 anos depois, nós fechamos o ano com uma exportação de 13 bilhões, quase 600% de aumento, sendo que todas as nossas exportações elas são desoneradas 100%. E recebemos uma contrapartida do governo federal, que deveria fazer a compensação, segundo a Lei Candir, de aproximadamente 150 a 200 milhões de reais no máximo esse ano, que nós recebemos esse ano, que era para receber o ano passado, nós vamos receber 2 parcelas de 70 milhões, quer dizer, 140 milhões. Se nós cobrássemos os impostos pagos pelo setor produtivo, normalmente, em cima desses 13 bilhões, que são 26 bilhões de reais, 2 por 1, não vou colocar nem 2,50, nós teríamos uma arrecadação para os cofres do Estado cerca de 2,5 a 3 bilhões de reais, que era suficiente por ano, suficiente para cobrir toda
a nossa malha viária do estado de Mato Grosso em termos de Nós vamos voltar a falar nessa questão fiscal, mas retornando à pergunta do Paulo, né, Paulo? Por que o PR o senhor particularmente, tem essa convicção de que o Blairo vai ser o candidato? Primeiro, eu faço parte dessa agremiação política que é o PR. Então, eu quero o melhor também para o partido e o melhor para o nosso estado. E eu vejo que ele é aquele nome que dentro do nosso partido daria um peso à candidatura pelas condições de ter sido 8 anos governador e ser a maior liderança política do nosso partido. Agora, secretário, hoje para o ex-governador Blairo ser candidato, só um milagre, porque ele tem reiterado, não só reiterado, como a conjuntura, as circunstâncias, não tornam um cenário interessante para ele. Na minha opinião, ele nunca esteve tão poderoso politicamente, principalmente na interlocução, no reconhecimento com a presidenta Dilma, com o ex-presidente Lula. Ele está tendo tempo de cuidar das empresas, tendo tempo de cuidar da família, e ele não tem mais a vontade, o ímpeto. O ímpeto. Porque, inclusive, ele diz que já conhece a realidade, já sabe o que vai encontrar, entendeu? O Estado vai estar com uma dívida considerável a partir do ano que vem. Então, o que faria, quais os argumentos seriam convincentes nesse sentido? Ou ele vai ter que ir para o sacrifício e não a base perde? Ramon, eu quero deixar claro para a sociedade alguns pontos de que você tocou com muita clareza. Né? Primeiro, ele é um agente público e um cidadão mato-grossense hoje. De uma forma ou de outra, se nasceu aqui ou não, mas é um agente mato-grossense, vive aqui, tem seus negócios aqui, tem sua família aqui. Então, ele não vai se furtar na hora da necessidade partidária, isso é uma leitura minha, de se disponibilizar mais uma vez para o estado de Mato Grosso, se assim o for, o apelo político e o apelo da sociedade. E hoje os números de todas as pesquisas mostram com clareza a intenção de votos espontâneo da sociedade para ele voltar no governo. E um ponto importante, não sei se eu já posso colocar para a sociedade, é a questão econômica do estado de Mato Grosso. Tá? Como eu tenho uma função, junto com os demais secretários que fazem parte do Conselho Econômico, né, eu presido esse conselho nas ausências do governador e eu faço gerenciamento a pedido do governador da área econômica e de planejamento de governo. Nós vamos entregar o governo 31 de dezembro praticamente com o déficit zerado. Nós tínhamos um déficit orçamentário que vinha se arrastando há mais de 12 anos no estado de Mato Grosso. Há de se colocar muito com clareza que foi recebido o governo em 2003 pelo governador Blairo Maggi. Com esse déficit orçamentário, nós tínhamos no ano passado um déficit orçamentário de 1 bilhão e 600 milhões de reais quando nós iniciamos o ano de 2013. Fechamos um ano com um déficit orçamentário de cerca de 600 milhões. Cortamos quase 1 bilhão com o contingenciamento e a utilização de recursos de uma forma mais coordenada, sem desperdícios, tá? Mas coordenada em ações obrigatoriamente necessárias para o governo. E vamos tirar esses 600 milhões nesse ano aqui. Então nós vamos entregar o governo sem déficit público. Ou seja, vem mais contingenciamento por aí, então. Não, já existe o contingenciamento. O contingenciamento, ele nada mais é do que uma modalidade que nós criamos. Eu fui para a Casa Civil em dezembro do ano retrasado, iniciei o ano já na Casa Civil, juntamente com o secretário Arnaldo, que acabava de assumir a CEPLAN, e o secretário Marcel, que tinha assumido há pouco tempo a Secretaria de Fazenda. E aí nós instrumentalizamos, a pedido do governador, coordenado pelo governador, uma modalidade de disponibilidade orçamentária para cada unidade orçamentária do Estado. Mas como contingenciar não vai travar mais o desenvolvimento do Estado, de algumas pastas, inclusive, que reclamam, porque o governo contingenciou, por isso não teve condições de investir ali ou de investir acolá, como cobra a própria sociedade? Não, o contingenciamento que nós falamos é o seguinte, nós criamos uma divisão, seu orçamento é 120 milhões. Certo. Então você vai ter disponível 12 milhões por mês. Isso foi o contingenciamento. Primeiro ponto. Segundo ponto, nós utilizamos uma metodologia do plano de governo e do plano das secretarias para a utilização desses recursos. Tá? O que quer dizer isso? Um exemplo, se ele não tem uma ação programada dentro da sua secretaria, ele não pode criar esse novo
gasto, essa nova despesa no decorrer do ano. Então, o contingenciamento nada mais do que foi a utilização sistemática dos recursos. É que se tinha, até o final do ano passado, um modelo de gasto diferenciado, que se abria o orçamento e você podia empenhar o orçamento anual. Então, nós mudamos nesse aspecto. Agora, eu não estou discutindo a utilização dos recursos dentro de cada secretaria numa limitação de gastos. Todos receberam no início do ano quanto eles teriam. Agora, se ele assumiu o compromisso de despesas de gaveta, se ele assumiu compromissos de despesas que ele não teria condições de honrar pelo orçamento financeiro do governo, ele vai ter que responder por isso. Então, não é responsabilidade do gestor macro do governo, que é o governador. Agora, secretário, o senhor está falando em relação à questão das dívidas. Há levantamentos extraoficiais que dão conta de que essa dívida seria da ordem de 7 bilhões. Inclusive, a oposição, na figura do senador Pedro Taques, tem alardeado pelo Estado que o próximo governo vai herdar uma dívida de 9 bilhões. Na verdade, nós estamos falando de duas coisas para a sociedade entender. Uma coisa é o orçamento anual. Sim, estou falando de dívida. A outra são as dívidas contraídas pelo Estado. Uma coisa é o déficit orçamentário, outra coisa não tem nada a ver com dívida. O nosso, para a sociedade entender... Vamos deixar bem claro, então. Para a sociedade entender é o seguinte. Quando o governador Blairo Maggi assumiu o governo, em 2002, eu falo sempre em referência a Blairo, primeiro que eu venho do governo Blairo Maggi. Eu servi a dois governadores. E o governo do Silval é uma continuação do governo do Blairo. Perfeito. E segundo, que é essa continuação, como você colocou. O orçamento, quando o governador Blairo Maggi assumiu, eram 2 bilhões de reais. O orçamento desse ano é 14 bilhões de reais, o orçamento do Estado. Tá? Nós tínhamos uma dívida naquela época de aproximadamente 5 bilhões de reais o Estado tinha de dívida naquela época em que o orçamento era 2. Precisava de 2 orçamentos. Precisaria de quase 3 orçamentos. 2 orçamentos e meio. Quer dizer, 2 anos e meio de caixa do governo sem pagar ninguém, sem pagar nada, para pagar a dívida. Mas o Blairo costumava pagar, né, honrar os compromissos dele. Aí é outro o que não vem acontecendo nesse governo 100%. Não vem acontecendo. Tem muito empreiteiro reclamando de calote. Bom, aí eu vou concluir da dívida, depois eu volto. É muita coisa que está intimamente ligada a outra. Muitas coisas intimamente ligadas, com clareza. A dívida assumida perante o sistema financeiro, que é que você colocou, nossas contas, elas estão aproximadamente em 7 bilhões. Quer dizer, metade de um orçamento anual. Lá nós precisávamos de 2 orçamentos e mais um pouco. Tá? Agora nós precisamos apenas de 6 meses do orçamento do Estado. Existem débitos? Existem débitos. Né? São esses débitos que eu coloco, que aqui hoje estão em torno de 600 milhões de reais, que nós queremos, no decorrer desse ano, zerar esse déficit com o contingenciamento, que no ano passado era 1 bilhão e 600 milhões, nós levamos para 600 milhões os déficits dessas dívidas com empreiteiros, com veículos de comunicação, com empresas fornecedoras, né, que cada secretário, né, cada pasta, cada unidade orçamentária assumiu e ainda não pagou para a sociedade. Secretário, a pergunta é uma só. Há tempo hábil, daqui até o final do ano, para que esses compromissos sejam honrados de uma maneira efetiva e que o governo não extrapole o que diz a lei de responsabilidade fiscal, e, enfim? Você sabe que governo é uma máquina muito complexa. Né? Nós somos aí quase 80 unidades orçamentárias, né? Nós temos aí cerca de 100 mil funcionários, são quase 4 mil cargos de confiança no Estado todo, né? Então você tem que entender que você lida com pessoas que estão fazendo o gerenciamento com o poder delegado pelo governador. Né? Mas dentro do nosso modelo de contingenciamento, da forma que é disponibilizado o recurso, a gente trabalha para cada mês que liberamos para os secretários, recursos X para pagar o passado e X para pagar o presente. Agora, eu não acompanho, como o governador não acompanha, como não tem condições de nós acompanharmos essas 80 unidades todos os dias, para ele pegar esse recurso e pagar a dívida do passado. Só que ele vai responder criminalmente e civilmente, se assim ele não o fizer.
porque ele está recebendo recursos para honrar esses débitos e o presente débito com a sociedade. O senhor que controla essa questão burocrática e essa questão administrativa, o senhor pode afirmar que está sob controle a situação? Ela tem um controle, como eu lhe coloquei, e eu acho que a compreensão é muito clara, limitado, porque nós temos um poder limitado do controle. Mas não seria a hora de se avançar mais? Bom, demonstrou para a gente uma eficácia esse modelo de controle quando nós conseguimos, no ano passado, principalmente no ano que nós criamos essa nova metodologia, reduzir em mais de 60% o déficit. Né? Nós conseguimos tirar de 1 bilhão e 600 para 600. Né? Conseguimos tirar 1 bilhão. E nós estamos dizendo para esse ano 600. Nós ainda trabalhamos com um crescimento na receita do Estado em torno de 5% a 6%, que a gente calcula de elevação da receita do orçamento previsto. Né? Tá certo que tiveram muitas recomposições salariais, mas tudo dentro de uma razoabilidade legal do 60% previsto para pagamento de servidores. Eu queria, aliás, ainda sobre esse assunto, Ramon e André, só para ficar claro, então, os 7 bilhões que alguns agentes públicos aí, até de oposição, principalmente de oposição, apontam 7 bilhões aí de dívida que o Silval Barbosa deixará, isso não procede, está dizendo que vai zerar, então vai entregar. Não, veja bem. Uma coisa é o déficit orçamentário. Tá, mas em relação à dívida... A dívida, ela tem dívida aí que vai... Quanto que vai ficar no caixa? Vai ficar... Não. Quanto vai ficar, aliás, de dívida? Em torno de 7 bilhões de reais. E não então, 9. Estou consciente que são 7 bilhões de reais. Não, sim, mas nós nunca negamos. Principalmente de obras da Copa também, 50%? Principalmente com... Qual que é o perfil dessas dívidas? O senhor pode falar um pouquinho? Não, aí tem uma variável. Tem dívidas de 15 anos, tem dívida de 20 anos. BNDES. Tem BNDES. A maioria contraídas, as obras da Copa do Mundo, que foram BNDES. Essas dívidas contraídas recentemente em função da Copa. Mas né? O Estado sempre, é que eu estou voltando a falar, claro. O Estado sempre teve dívida. Quando o governador Blairo Maggi assumiu, o Estado devia 5 bilhões, que é essa a referência que eu fiz. Nós vamos nós pagamos, só nesse governo do Silval, 4 bilhões de dívida. 1 bilhão por ano de dívida contraída por 5 ou 6 governadores atrás. Isso é pago do principal ou isso é apenas juro de dívida? Não, tem pago do principal e tem também juros e atividade da dívida. O senhor falou em 1 bilhão por ano, já que a gente 950 milhões está falando aqui em dinheiro. Segundo o levantamento da própria Cefaz, o Estado perde em torno de 1 bilhão de reais por ano por conta dos incentivos fiscais. Esses incentivos, em grande parte, foi o senhor que concedeu quando era secretário de Indústria e Comércio. O senhor concedeu, se não me falha a memória, cerca de 700 milhões de reais em incentivo. Isso não acaba lesando o Estado, não, secretário? Deixa eu explicar aqui. Há muita falta de entendimento legal e má versão dos fatos reais. E quais são os fatos reais? Os fatos reais é o seguinte, nós temos 3 tipos de desonerações fiscais, tá? E esse 1 bilhão não é por ano, é desde a criação dos programas de incentivo. Certo. É a soma dos incentivos em todos esses anos, desde o governo Carlos Bezerra, tá? Quando foi criado o PRODEI. Quem falou em 1 bilhão por ano não fui eu, foi a própria Cefaz. Pois então, mas aí que vem a bem situação. Claro aqui. Agora, eu estou falando de incentivos. Agora, desonerações é diferente. Nós temos 3 tipos de modelo tributário. Um é incentivo fiscal. O que é incentivo fiscal? Aquilo que você dá em troca de alguma coisa. Que é o caso que eu fazia o gerenciamento, fiz durante 5 anos na Secretaria de Indústria e Comércio. Você dá uma redução tributária para essa empresa investir e gerar emprego. Isso é incentivo fiscal. Você tem desoneração fiscal, que é o que você dá por uma redução tributária sem qualquer tipo de compensação. E a outra, você tem uma concessão fiscal por modelos tributários. Que tipo? Camisinha, tá? É uma concessão tributária, porque é no Brasil todo, pelo CONFAS. Tá? Todo medicamento para doentes, deficientes, pessoas aidéticas, são desonerados. Isso conta nos incentivos. Aí você tem as desonerações. O que é desoneração? Energia elétrica para quem consome até 100 megawatts é zero, não paga ICM. Isso ninguém fala, né? Mas quem consome até 100 megawatts
de energia não paga nada. Isso é desoneração, porque conta que ele deveria pagar 25 e não paga nada. Toda vez que o governo compra coturno, farda, veículos, é desonerado porque ele não vai pagar ICM para ele receber depois. Então, isso conta também como um incentivo. Isso é desoneração. E aí vai somando e dá 1 bilhão. Toda vez que você compra caderno escolar, toda vez que você compra um produto para o governo, você soma nesse 1 bilhão. Então, há uma interpretação. Incentivo, na verdade, é 300 milhões em todos esses anos. 400 milhões, porque eu não tenho, eu já estou há 1 ano e pouco fora, mas é em mais ou menos 427 milhões quando eu deixei a secretaria. E vinha desde o PRODEI do governo Carlos Bezerra. Sobre ainda esse assunto de incentivo fiscal, eu queria que o senhor deixasse uma explicação aqui para a gente que está sempre apresentando. Por exemplo, há 15 dias mais ou menos, André, a deputada Luciane Bezerra esteve aqui, sendo nossa entrevistada, e colocou uma dúvida que ela e a grande maioria das pessoas não sabem a diferença do incentivo fiscal que o governo alega e a renúncia fiscal da qual se suspeita. Inclusive citou o caso de frigoríficos aqui no estado de Mato Grosso. Como que está funcionando isso? E qual que é a diferença entre um e outro, incentivo e renúncia? O governo estaria renunciando incentivos aí para algumas empresas? Não, o que ocorre é o seguinte, não tem isso. Primeiro que para o setor de carne, né, não existe mais diretamente incentivos fiscais, exceto aqueles mais antigos. Tem 3 ou 4 ou 5 plantas que ainda têm incentivos fiscais, que é o caso, por exemplo, da Sadia de Lucas do Rio Verde, BRF, que eu não sei se ainda está na mão deles, agora houve algumas fusões e mudanças, eu não tenho acompanhado diretamente. Uma da antiga Bertin em Diamantino, né, 2 plantas lá, e a de Rondonó, a de Várzea Grande, e mais 2 ou 3 plantas aí no estado que tem incentivos na área de carne, e isso é garantido por lei. A JBS Friboi, como foi falado, até em fraude, há cerca de 15 dias, motivou até uma possível CPI na Assembleia. Como é que está essa questão, secretário? Deixa eu deixar claro aqui o que é o que ele está colocando. O que existe é o pagamento do segmento, tá? O pagamento do segmento por uma alíquota compensatória, tá? Que acho que é 3% que os frigoríficos fazem o recolhimento. É por estimativa? É por estimativa de cada empresa. Tá? Pagamento normal pela operação. Não, mas a empresa faz uma estimativa para baixo e paga um pouquinho. Não é estimativa, ele paga 3%. Só que tem um detalhe que as pessoas esquecem. Toda operação exportadora, você não paga nada. Então quando eu falei lá dos 13 bilhões, se o JBS estiver exportando 50% da carne produzida, ele vai pagar 50% de ICMS. E são poucas plantas, são poucos grupos aqui que são credenciados para exportação. A Marfrig, por exemplo, ela exporta quase tudo que é dela produzido aqui. Né? Então, quando você pega, por exemplo, um faturamento de 1 bilhão e faz a conta de 3%, que ele deveria pagar, sei lá, 30 milhões, e na verdade ele está pagando 10, ele deve estar exportando, porque ele paga 0 na exportação. Ou fraudando o sistema. Mas aí é na conta gráfica. Tá? Aí é na conta gráfica que não é incentivos fiscais. Na opinião do senhor, o recolhimento... É mais alto o recolhimento do Brasil. Mas o recolhimento é adequado nesse segmento de carne? Eu acabei de te falar, é o mais alto, tá? E nós vamos ter que rever isso, senão é um segmento que logo vai ter dificuldades. Permanecer aqui, inclusive. De permanecer, por quê? Nós temos que o tempo todo estar trabalhando em possíveis situações, por quê? Mato Grosso do Sul é 1,5%, Goiás é 1%, Rondônia é 1%, tá? E aqui no estado ele chega a aproximadamente 3%. Né? Em relação, só desculpa, voltando em relação à questão dos incentivos, há uma crítica também de segmentos da oposição de que esses incentivos beneficiariam apenas alguns grupos numa cadeia produtiva. E, sobretudo, empresários que, de alguma maneira, estão relacionados a quem está no poder, por questões políticas, econômicas, enfim. Como que o senhor reage a essa crítica? Deixa eu colocar aqui uma situação. Eu desafio qualquer pessoa aqui. Eu desafio. Pode aparecer, pode ir no Ministério Público.
pode ir aonde quiser, quando eu estive na secretaria. Se houve qualquer tipo de direcionamento pessoal. Tá? Eu passei 5 anos lá. Por que eu quero colocar isso? Porque existe lei, existem normas e as pessoas podem buscar isso. Agora, muitas vezes, algum tipo de empresa, ou ela não tem o interesse, eu vou explicar por quê, ou ela não preenche pré-requisitos para se beneficiar disso. E não é o secretário que dá incentivo. Quem concede o incentivo é um conselho tripartite, tá? Com a participação de governo, do segmento empresarial e alguns segmentos da sociedade. Né? Então, são eles que dizem, e eu vou colocar mais um ponto aqui. Eu não presidi durante 5 anos nenhuma reunião do Conselho de Desenvolvimento. Eu ia para pontuar algumas coisas politicamente de governo. E eu sempre deixei tecnicamente meus técnicos conduzirem o processo, para não ter esse tipo de ponderação. Mas a pergunta que o Ramon não, fez, eu vou concluir. Porque é o seguinte, existem aí, como o senhor está falando, os incentivos chamados pontuais, quer dizer, algumas empresas de alguns segmentos receberam esses incentivos, e não o segmento todo, não toda a cadeia produtiva. Então eu vou te Essa é a dúvida do Ramon, é a grande reclamação. Por que dá um incentivo para Citilar, por exemplo, e não dá para o botequim da esquina? Veja bem, não é só ele que tem, o segmento dele tem. É o pequeno que acaba pagando mais, o grandão paga pouquinho. Eu vou pontuar aqui no segmento deles, quem tem? Tem Rio Móveis, em Colíder, Novo Mundo, Citilar, tem mais, são 5 ou 6. Avan. Não, a Avan não tem. Não tem? Não, nós não concedemos. Se o secretário concedeu, se apresenta que nós demitimos ele amanhã. Porque foi determinação do governador não conceder. Muito grande. Por que, secretário? Porque não é uma empresa que gere, porque ela é multissetorial. E o governo tomou uma decisão que ela é varejista. Ela não é centros de distribuição, como foi colocado. A Martinelli, lá em Lucas, tem também. E tem mais uma ou outra que eu estou fora da pasta e é tanta coisa na cabeça. Por exemplo, todo o setor de material de construção é para todo o setor. Todo o setor alcooleiro é para o setor. Tá? Nós temos as APLs de... APL é o quê? APL por exemplo, incentivo para os arranjos produtivos locais, que é a indústria da construção... Arranjo produtivo local. A indústria, por exemplo, da confecção. É 1% o incentivo para todos aqueles que se enquadram e entram. São 3 grandes segmentos aí. O setor de frigorífico, o setor sucro-alcooleiro, que é produtor de esse é calibragem para todos eles que é também o setor de atacadistas. Né? Também eu estava esquecendo, vocês estão melhor que eu. Pois é. Eles também são calibragem de estimativa para todo o segmento. Né? Também e é lei, inclusive hoje, do setor de atacado. Então, algumas situações, né? Por exemplo, leite. Né? Na minha época, eu mandei calibrar com equidade e igualdade para todas as cooperativas e todos aqueles que tinham incentivos, o mesmo incentivo, porque era diferente o incentivo. E havia uma competição desleal. Então, existe uma ou outra situação, sempre tem alguma empresa sendo desenquadrada, sempre tem uma empresa sendo suspensa, e tem algumas empresas pedindo, inclusive, a saída, que é quando eu falei, tem gente que não tem interesse. Por quê? Porque ele pode usar, no caso industrial, todo o crédito tributário que ele tem. E quando ele entra no incentivo fiscal, ele renuncia aos créditos. E se é uma indústria que tem muitos créditos, para ele é mais compensatório ele usar o crédito, é muito técnico isso, que a sociedade não precisa compreender bem. Secretário, eu precisava que o senhor falasse assim, permita-me, eu sei que o Ramon também quer abordar um assunto diferente, e eu já vou... Rapidinho, que eu tenho que encerrar o bloco. Eu vou perguntar para o senhor sobre o MT integrado, que num momento assim bem longo, nos últimos tempos aí, figurou como a menina dos olhos do governador Silval Barbosa, e que, por falar em olhos, sempre brilhava os olhos quando falava do MT integrado, que, porém, muitas críticas dão conta de que o MT integrado está a passos de tartaruga com distensão muscular. Não está andando. O senhor pode dizer sobre esse MT integrado aí? Afinal de contas, o governo está acabando. Seria um MT desintegrado, na sua opinião? Eu não tenho opinião, mas eu acho que é a opinião de muitas pessoas, não só da oposição. Isso é muito importante falar, porque a nossa base para fazer a pergunta não é só a oposição, são os produtores, são os munícipes do interior. Cadê o MT integrado? Está no papel? Vai sair do papel? Se vai, quando?
Eu respondo Secretário, agora, o senhor depois do responde daqui a intervalo? pouquinho, depois do intervalo. Você em casa não sai daí. Em um minuto voltamos então com o secretário de Indústria e Comércio, não, secretário-chefe da Casa Civil, Pedro Nadaf. Um instante só, até já.